Pessoal, hoje faleceu aos 88 anos o Papa Francisco, né? O Bergoglio. Felizmente ele não resistiu e acabou falecendo, né? Ele já andava adoentado os últimos dias. Ele teve uma leve melhora, né? Uma recuperação. Ontem, que foi domingo de Páscoa, ele ainda recebeu o vice-presidente dos Estados Unidos. Ele ainda fez um último discurso de Páscoa, né? Terminando falando Buona Páscoa, né? Em italiano. E ele faleceu. Talvez seja aquilo que eu falei para vocês, né, recentemente, a tal melhora da morte, né, quando o corpo ainda luta para sobreviver, mas aí não resiste e a pessoa acaba falecendo. Ele já estava bem idoso, né, pessoal? E o Papa Francisco foi um dos papas mais interessantes, né, mais carismáticos da Igreja Católica. Eu costumo dizer que para mim ele foi o papa mais cristão que teve nos últimos tempos, né? Inclusive ele foi muito criticado e atacado. Até hoje, com a morte dele, você vê muitos católicos e cristãos descendo o pau nele nas redes sociais, principalmente no X. O X virou uma rede macabra, né? Infelizmente. Só porque o Papa ousou fazer aquilo que o Cristo mandou fazer. Ajudar os mais pobres, ter empatia com as minorias, com as pessoas que não são parte de uma grande maioria especial, como, por exemplo, o Papa permitiu que padres dessem bênção a casais gays. E isso aterrorizou os conservadores de uma forma terrível, sabe? Tanto que eles estavam desejando já há um bom tempo, eu fiz um vídeo sobre isso na época, a morte do Papa. Só porque o Papa mandou abençoar casais homossexuais que são uma minoria. Será que Jesus iria fazer o mesmo ou Jesus iria condenar os homossexuais? Pois de acordo com a Bíblia, tem uma passagem que Jesus até cura um jovem que era homossexual. Então o Papa cometeu esse pecado terrível, de ser uma pessoa humana e seguir aquilo que Jesus falou. O Papa, por exemplo, desde que ele assumiu o Vaticano, ele teve atitudes de muita grandeza até para com outras religiões. Uma vez ele foi visitar uma igreja evangélica, o que não é comum nem típico. Vê se algum evangélico vai visitar o Papa no Vaticano. Não, para eles aquilo é do demônio, porque tem imagens, pintura, escultura. Oh, o Deus deles é tão pequeno, né, que é um Deus que se incomoda com pinturas na parede. Ou estátuas de pedra, sendo que é meramente artístico, né, são ornamentos. Mas o Papa foi visitar uma igreja evangélica, o Papa foi visitar presos, o Papa defendia a causa palestina pelo excesso de mortes até de crianças e mulheres, idosos que têm sido assassinados ali naquela região da faixa de Gaza. Então ele era um Papa humano. E por isso que os cristãos não gostavam dele, porque para os cristãos o Papa tinha que ser um representante do Cristo que eles acreditam. É um Cristo que andaria armado, um Cristo reacionário, um Cristo que odeia minorias, um Cristo que talvez mandasse fuzilar e matar. Esse é o Cristo que existe na cabeça deles. Bandido bom é bandido morto, tá ok? Sendo que o Cristo da Bíblia, quando estava na cruz, segundo Lucas, ele ainda olhou para um ladrão que estava do lado dele e não falou nada disso. Ele olhou para o ladrão e falou: em verdade vos digo, estarás comigo no paraíso. Esse é o Cristo que eles não aceitam. Um Cristo que mandou você vender tudo o que tinha e dar para os pobres, se você quer ser perfeito, e atingir o reino dos céus. Vende tudo o que tens e dê aos pobres. Vocês imaginam algum cristão de hoje em dia fazendo isso? Como, por exemplo, Valdomiro Santiago, Edir Macedo, Silas Malafaia? Meu irmão, isso aí não é Cristo, meu irmão. Isso aí é um comunista disfarçado de Cristo. Aonde já se viu, Cristo veio para a gente ter vida em abundância. Vocês acham que o Malafaia iria vender tudo e dar para os pobres, pessoal? Vamos imaginar que Jesus viesse hoje. Aliás, o Papa Francisco sempre foi uma prova de que é por isso que Jesus não volta, porque se Jesus voltasse mesmo, ele ia ser morto e talvez até flagelado e agredido pelos próprios cristãos, porque o Jesus que tem na Bíblia não é o Jesus que os cristãos seguem. Os cristãos seguem um Jesus que existe na mente deles. Eles idealizaram Cristo, um Jesus, não o que está na Bíblia. Porque se Jesus viesse hoje, por exemplo, e falasse assim: vende tudo que tem e dá aos pobres, o que esses cristãos iam falar? Ele é um comunista. Olha lá. Sabe onde é que você pode pregar isso, Jesus? Em Cuba. Vai para Cuba. Lá o socialismo deu certo. Agora esse negócio de dividir tudo, ninguém pode ter propriedade privada, ninguém pode acumular bens, isso é coisa de comunista. Quando ele falou assim: não ajunteis tesouro na terra, mas no céu, é coisa de comunista. Isso aí é de Marx. Marx que falava que os bens tinham que ser coletivos. Ou quando em Atos dos Apóstolos fala que os primeiros cristãos vendiam tudo mesmo, literalmente, depositavam aos pés dos apóstolos e partilhavam entre si. O que é isso? Comunismo! Então os cristãos de hoje em dia eles são tão distantes do Jesus da Bíblia que quando aparece um Papa que segue ou compartilha as ideias mais próximas do Jesus da Bíblia, eles confundem com comunismo. Você vê como é loucura isso. Alguns desejando a morte e hoje mesmo alguns comemorando a morte do Papa Francisco.
Eu digo, é mole ou que mais, né? Esse Papa já falou bem dos ateus, inclusive ele falou que é melhor ser um bom ateu do que ser um mau cristão, e eu concordo com ele em gênero, número e grau. Além de ser um Papa carismático, muito simpático, aliás, a vida toda dele no sacerdócio católico foi ajudando os mais pobres, nas favelas lá de Buenos Aires, nas periferias, sempre engajado nessas causas sociais de minorias, sempre foi um Papa progressista e um Papa para frente, e um Papa de mente aberta, e um Papa humilde, até na morte dele. Ele tinha pedido que, se caso ele morresse, ele queria um caixão simples de madeira. Porque os papas são enterrados em um caixão que tem 3 camadas. É mogno, chumbo e eu acho que é aquela outra madeira nobre que eu esqueci. Acho que é pinho. Ele falou, não, só quero um caixão simples de madeira. Nunca quis usar aquela roupa espetaculosa que os papas anteriores usavam. Pregou humildade, lavou os pés de moradores de rua em Roma, que é o chamado ritual do lava-pés da Igreja Católica. Que nem o Padre Júlio fez aqui em São Paulo também. Enquanto que alguns cristãos aí só compram roupa na loja Gucci, lá em Los Angeles, né? Que nem o André Valadão. Ai! O Papa e o Padre Júlio fazem aquilo que Jesus mandou. Jesus não lavou os pés dos apóstolos? Então o Papa fazia isso todo ano. Ele chegava lá em Roma, pegava os moradores de rua e lavava o pé deles em sinal de humildade. Tá? Isso é um ritual católico, para quem não sabe. E infelizmente o Bergoglio veio a falecer. Mas para nós que somos ateus e agnósticos, ele foi um Papa humano, um Papa incrível, um Papa que realmente representa a fé cristã. E eu digo mais, se todo cristão fosse minimamente parecido com o Papa Francisco, talvez o cristianismo nem fosse alvo de tanto ataque. Talvez o cristianismo fosse alvo de maior respeito entre pessoas que não são cristãs e talvez até de maior simpatia por pessoas que não são cristãs, porque o Papa conseguia angariar essa simpatia para ele, o Papa Francisco, porque ele fazia realmente aquilo que está na Bíblia, e isso fazia dele uma pessoa bonita, uma pessoa que tinha uma aura muito bonita, uma simpatia muito grande. Uma vez ele foi assim, uma brasileira foi visitar ele falou assim, brasileiro, pouco coração e muita cachaça. Ele conhecia a gente. E por fim, para terminar o vídeo, cadê aquela profecia dos últimos papas, que ia ser o fim do Vaticano e da Igreja Católica? Porque desde o Papa Bento XVI já falavam que era o último Papa, que o João Paulo II ia ressuscitar dos mortos, aí ia ser a besta e o anticristo e não sei o que. Já passou o Bento XVI, já faleceu agora o Papa Francisco, e aí, cadê o tal último Papa que ia ser o anticristo? Cadê aquela galerinha da teoria da conspiração? Já deve ter inventado outra coisa, né, pessoal? É sempre assim, quando uma teoria de conspiração falha, eles criam outra teoria de conspiração, porque eles ficam sempre presos nesse loop temporário. Agora vai ser o último Papa. E com uma obsessão por um fim do mundo, que parece pessoas depressivas, que não gostam da vida que Deus deu. Deus deu o dom da vida pra gente respirar, trabalhar, viver essa realidade que a gente tem no planetinha. Mas tem pessoas que vivem querendo o fim desse planetinha, que é o fim do mundo, que Jesus venha do céu, destrua tudo e todos. Talvez porque essas pessoas sejam infelizes, esperam que talvez no novo mundo, que é o que eles acreditam de novo céu e nova terra, aí sim talvez eles vão ser felizes. Não vão ser felizes, pessoal. Se a pessoa não é feliz com tudo que nós temos aqui na Terra, não é com Jesus destruindo tudo que a vida da pessoa vai melhorar. Aliás, esse é o único planetinha que tem cerveja. Preservemos-nos. E o Papa também gostava de uma cervejinha, tá? O Papa Francisco. Enfim, que ele descanse em paz. Para mim foi um dos papas mais simpáticos que eu já vi da Igreja Católica. Nossa irmã aqui da Argentina, né? Muito legal ter um Papa da América do Sul. Enquanto que para muitos brasileiros ficavam vendo como um mau Papa comunista, eu tinha orgulho de ter pela primeira vez um Papa sul-americano. E justamente por ser sul-americano, foi um Papa que superou tantos outros papas em bondade, em simpatia, nas brincadeiras que ele fazia. Uma vez ele deu um tapinha na mão de uma fiel que estava enchendo o saco dele. O Bergoglio era uma pessoa ótima. Que ele descanse em paz. E aos católicos que estão vendo esse vídeo, meu profundo respeito e sentimentos por vocês. Que eu sei que para o católico de verdade, não esses que ficam querendo a morte do Papa, para um católico de verdade, o Papa é o pontífice máximo, né, o líder maior da Igreja Católica. Então, eu desejo aí meus sentimentos a todos os católicos de verdade, tá bom? Obrigado a todos aí que assistiram o vídeo, dê um like, se inscreve no canal e compartilha, comente também qual é a sua opinião acerca do Papa, se vocês estão tristes com a morte dele ou não. Eu estou, mas eu sei que a morte também, ninguém vai ficar para semente, né? Um dia a gente tem que partir desse mundo. Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.